palito, se equilibrando com seu bico bem comprido. Lá vai o Flamingo todo colorido, olha mais que ave fenomenal. Ele tem pernas que parecem um palito, se equilibrando com seu bico bem comprido. Lá vai o Flamingo todo colorido, olha mais que ave fenomenal. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer um lindo quadrinho, esses quadrinhos de decoração, em homenagem a ele, ao Flamingo. E eu trouxe hoje para me ajudar uma mãozinha amiga que também vem em homenagem ao Flamingo. E nós vamos precisar algumas folhas coloridas, meia folha branca, tesoura, cola, tinta guache, pincel. A tinta eu vou usar da cor rosa para fazer o Flamingo. Mas se você não tiver a rosa, você pode transformar o vermelho com um pouquinho de branco. Se você misturar essas duas cores, vai virar o rosa. Eu vou usar alguns tons de rosa diferentes. E hoje nós vamos fazer uma pequena sujeirinha, sabe por quê? Porque nós vamos pintar a mão. Eu vou usar a mão da minha ajudante, vou pintar de rosa aqui e vou projetar nessa folha de base, para depois começar a confeccionar o meu Flamingo. Bom, tô terminando de pintar a mão dela e eu usei tons de rosa diferentes, formando um degradê. Agora que eu terminei, eu vou colocar a mãozinha dela no centro da folha. Você vai ficar com esse dedinho aqui pra cima e os outros dedinhos um pouquinho aberto. E vem e pressiona como se fosse um carimbo em cima da folha. Se ficar algumas partes faltando, não tem problema. Depois você vem com a tinta e vai fazendo os retoques que forem precisos. Aperta um pouco aqui a mão. Ela vai levantar a mão devagarzinho. Ó, ainda ficaram algumas falhas, né? Então eu vou fazer um retoque aqui e depois mostro pra vocês. Bom, agora eu peguei o pincel e fiz essa forma arredondada aqui do pescoço, da cabeça, né, do Flamingo. Dei uns retoques com a parte que estava faltando e vou usar uma canetinha agora para fazer os pezinhos do Flamingo, né? Ele sempre fica com um pezinho esticado quando ele vai dormir e o outro dobrado. E depois eu vou fazer o detalhe do bico e do olhinho. E já mostro para vocês. Terminei de fazer os detalhes, tá? Observem que eu passei tinta, né, onde tava falho, fiz a voltinha do pescoço, cortei um pedacinho de papel em branco e fiz o olhinho de preto, fiz de canetinha aqui o bico dele, né? Fiz as perninhas de laranjado e amarelo, uma perninha eu fiz esticadinha e a outra perninha eu fiz dobradinha. E passei a canetinha depois que secar, tá? A tinta você pode passar a canetinha em volta do Flamingo. Agora eu vou recortar essa parte em branco e vou mostrar para vocês a montagem no quadrinho, como é que nós vamos fazer. Terminei de cortar em volta. Eu deixei um pequeno pedacinho de borda branca, da folha branca, né? E agora aqui você pode enfeitar da forma que você quiser. Se você quiser colocar, eu vou colocar um pouco de glitter, né? Que eu gosto muito de brilho, vou colocar glitter. Se você quiser, se tiver bolinhas, quiser colocar bolinhas, penas, né? O que você quiser enfeitar, você pode enfeitar o seu Flamingo. Então eu vou enfeitar o meu e vou colocar na base do quadrinho. Para fazer o meu quadrinho, eu escolhi como base essa folha bem bonitinha. E eu vou deixar disponível para vocês um molde de algumas flores e folhas. E eu fiz da seguinte forma.
Eu recortei, imprimi as flores, imprimi, colei em vários tons de cores diferentes. Colei a flor, depois eu recortei em volta e fiz vários modelos com várias cores diferentes. Fui montando a minha florzinha uma sobre a outra. E por último, coloquei um miolinho. E lá eu deixei disponível vários modelos como esses aí, com várias cores diferentes que vocês podem fazer. Fiz a mesma coisa com as folhas. Fiz várias folhas com tons de verde diferentes e fui recortando. Quem não puder imprimir essas folhas, pode usar essa folha que eu deixei de inspiração como desenho. Você pode olhar lá os modelos e tentar desenhar. É somente uma sugestão para ajudá-los. Aí eu colei essas folhas em volta da minha folha de base e fiz como se fosse uma moldura de folhas. Depois eu juntei com as florzinhas coloridas que eu tinha feito e o resultado ficou esse aí. Finalizei o meu flamingo, coloquei o brilho, colei ele no centro da folha de base e ficou assim.